Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, acordei até emotiva, né? Eu ouvi uma história, né? Uma história que me deixou emotiva, né? Uma história que às vezes é algo muito comum acontecer na vida da gente, né? Às vezes cometemos falhas, cometemos erros. Às vezes quando... Às vezes machucamos pessoas que amamos mesmo não querendo, né? Essa história que eu ouvi foi a história de um homem, né? E de uma mulher. Às vezes, né? Essa mulher meio estabanada fala besteira, né? Às vezes sem pensar, né? E dentro dessa história, acabou que na estabanação essa mulher acabou magoando este homem. Numa brincadeira, num comentário infeliz. E essa história me emocionou porque tem coisas que realmente a gente não pode ser clara, né? Ou claro. Então eu acabo tendo que falar de forma enigmática. E essa história me chamou a atenção, né? Porque foi uma brincadeira, né? Que foi feita. Um comentário bobo, né? Numa gravação de vídeo. E acabou que a pessoa deu uma bola fora, né? E talvez mesmo sem querer expondo uma situação, né? Às vezes por falta de sabedoria, enfim. Aí eu fiquei pensando, né? Isso acontece, é muito comum acontecer, né? Às vezes a gente querendo acertar, a gente falha. E dentro dessa história que eu ouvi dessa pessoa, né? Por 2 vezes a pessoa falhou. Quando gravou 2 vídeos, né? E esses 2 vídeos foram gravados de maneira sem pensar, né? De maneira idiota mesmo, né? Pelo jeito. Aí quando eu ouvi essa história, eu fiquei meio assim, né? Fiquei pensando, né? Às vezes a gente querendo acertar, a gente consegue errar, né? Não querendo magoar, às vezes a gente quer ser lida de uma forma e acaba sendo interpretada de outra, né? E essa história acabou me emocionando justamente por isso, né? Porque às vezes é no tentar acertar que a gente acaba errando, né? E às vezes a gente magoa as pessoas. Aí essa mulher magoou esse homem e não queria ter feito isso, né? Na brincadeira. E acabou sendo infeliz na brincadeira e magoou. E às vezes tem coisa que depois de falar não tem mais como voltar atrás e consertar, né? E como se não bastasse, ainda teve uma segunda situação, né? E essa pessoa cometeu a mesma gafe, né? Só que de uma maneira diferente, mais engraçada, né? E, enfim, por fim. Uma das coisas que é muito importante, né, que eu ouvi dentro dessa história, é o quanto é importante, muitas das vezes, a gente guardar a nossa língua, né? Porque às vezes, não querendo magoar, a gente magoa, né? E depois para se retratar. E depois para consertar. E depois para pedir perdão. Porque tem coisa que a gente não pode expor. E essa história que eu ouvi se tratava disso, né? Isso ocorreu há 3 semanas atrás. Só que a pessoa não tem como, né? Se retratar. Eu achei interessante a história. Às vezes isso acontece muito com a gente, né? A gente é muito comum a gente falhar desta maneira. E depois de ter feito e dito, como apagar, né? Não tem como. Aí essa mulher queria pedir perdão, né? Para esse homem. E mesmo ela querendo pedir perdão, não tem como pedir perdão porque não tem como, né? A verdade é essa. E às vezes mesmo querendo pedir perdão e consertar, não tem como. Aí eu ouvindo essa história, eu fiquei um tanto comovida, né?
Às vezes é difícil, né, gente? A gente expor certas coisas, né? Falar de certas coisas. Às vezes a gente erra, a gente falha, mas na hora de consertar fica difícil, né? Aí, só pela graça. Mas eu achei interessante essa história e vim aqui contar.